Olá, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em alguns versículos, poucos versículos, mas sobre o tema, o papel transformador da mulher cristã. Nós já ouvimos muito falar sobre o papel da mulher cristã, mas o que isso impacta em sua família ou na sociedade? Impacta em transformação. Desenvolver o seu papel gera transformação. Agora nós vamos estudar até onde vai essa transformação, até onde isso pode impactar. E a gente sabe que Deus tem um plano muito grande para as mulheres, assim como para os homens. Mas hoje vamos falar sobre esse papel transformador que Deus deu como um dom, como uma bênção, como um privilégio para cada mulher que deseja segui-lo verdadeiramente. Então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 4 e 5. Diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esses dois versículos, eles trazem alguns comandos fortes para a mulher. A gente vai falar sobre cada um deles hoje. Mas no versículo 3, que nós não lemos, eu gostaria que você voltasse um pouquinho e acompanhasse junto comigo. Diz assim: quanto às mulheres idosas, ou as mulheres mais maduras, assim eu prefiro chamar, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. Olha só, aqui está falando para que as mulheres mais maduras, mais experientes, que sejam mestras do bem. Ou seja, que ensine, mestre é quem ensina, que ensine coisas boas. Mas para que ela seja assim, ela deve ser prudente no seu proceder. Não falar dos outros, não se envolver com vícios, e assim ela vai conseguir ser uma boa professora. E aí sim vem os versículos 4 e 5 que lemos. Qual é o propósito dessa mulher ter esses cuidados, ter essa vida prudente? Ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso que Deus tem para as mulheres. É um plano que cumprirá o propósito da criação. A intenção de Deus com esse, digamos que seja um mandamento, né? As mulheres mais experientes, mais maduras, é maximizar a singularidade da mulher, tornando ela uma bênção para a sua família, para a sociedade, para o mundo, porque isso trará satisfação plena para a sua própria vida e também glorificará o nome de Deus. E esse design que é indicado aqui brevemente nesses dois versículos, se encontra a instrução de Deus, que é o seu desígnio para as mulheres da igreja, para as mulheres cristãs. E Deus ordena isso para que a igreja possa ter um testemunho poderoso e para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas olhem e pensem e vejam, uau, para ser uma mulher como essa eu quero pertencer a essa igreja. Se essa igreja ensina a mulher a ser desse jeito, eu quero pertencer a essa igreja. É assim que testemunhamos de Deus e glorificamos a Ele. Mas existem momentos e lugares na história desse mundo que você já com certeza ouviu, em que essa parte específica da Escritura seria facilmente acreditada, facilmente levada em consideração. Mas
Na cultura de hoje, as coisas são um pouco mais diferentes. Mesmo que antes tivesse uma aversão a esse tipo de instrução, hoje a gente tem muito mais. E a gente tem essa oposição a essas orientações porque a gente está em um mundo onde as mulheres mais jovens estão sendo ensinadas a amar o que ela quiser, a cuidar dos seus filhos com outra pessoa, a não se preocupar em ser sensata, a fazer o que bem lhe agradar, a não se preocupar com a pureza, a realizar os seus desejos físicos, as suas vontades, a não trabalhar em casa, mas trabalhar fora de casa, a não se preocupar em ser gentil, a fazer o que quiser, tomar o seu lugar debaixo do sol, cuidar de si e de mais ninguém. E quando isso entra na igreja, desonra a palavra de Deus. Então, uma igreja saudável, com cristãos saudáveis, será uma testemunha viva neste mundo de um Deus que modela as nossas vidas de acordo com a sua palavra, de acordo com o que Ele diz. E eu quero viver isso em minha vida. E eu oro para isso, eu busco isso, e é por isso que eu vejo tanta necessidade, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto para a gente refletir juntos, se realmente isso não é uma urgência no nosso meio. Então, nós precisamos entender o primeiro motivo de tudo isso. Quais são as implicações disso? Porque se a igreja continuar sendo vítima dessas ideologias, desse movimento satânico, chamado movimento feminista, né, digamos, né, com palavras bem claras, nós estaremos permitindo que Satanás entre na nossa igreja, entre no nosso meio, destrua as nossas famílias e a integridade da igreja. E é preciso dizer que na nossa geração, na minha geração, para baixo especialmente, né, a minha e as próximas que já estão vindo e virão, as mulheres já estão aprendendo o contrário de tudo isso que é ensinado na palavra de Deus. De forma muito nítida, as crianças hoje já estão aprendendo isso nas escolas. Elas não estão sendo orientadas a ser piedosas, a serem gentis, a buscarem servir com alegria, mas a serem mais orgulhosas, a serem mais exaltadas, a buscarem o que elas querem e não pensarem nos outros. Elas estão sendo orientadas dessa forma. E esse texto que nós lemos de Tito, no capítulo 2, os versículos 3 a 5, ele contraria tudo que está vindo dessa ideologia do mundo. Está indo na contramão do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que as mulheres mais maduras e experientes, elas devem ensinar, educar, treinar as mulheres mais jovens a obedecer a esse mandamento. Digamos que seja que é um mandamento, é uma regra, deve ser uma busca. Uma mulher virtuosa, como diz o salmista lá em Provérbios, no capítulo 31, como diz Salomão, né, em Provérbios 31, ela é treinada, ela é exaustivamente treinada, ela é construída, ela é educada, ela é ensinada. Ela não nasce de um dia para a noite. As virtudes, elas são construídas. Então, se você é uma mulher que pensa, mas onde estão as minhas virtudes? E você ainda não identificou, pare para refletir onde estão. Eu tenho certeza que elas estão presentes e estão sendo construídas. Imagine comigo uma casa em construção. Imagine você fazendo a reforma da sua casa, construindo talvez uma varanda ou algo do chão. Você começa colocando os tijolos, né? Obviamente eu não entendo nada de construção, mas depois que você fez a base, você começa a colocar os tijolos.
E de um a um, aquela parede vai aumentando. Assim são as virtudes. Dia após dia, vencendo cada desafio, elas vão crescendo. Então vamos pensar o seguinte: uma mulher virtuosa, ela não amanhece virtuosa. Eu não oro ao Senhor e me peço, Senhor, me ajude a ser uma mulher virtuosa e amanheço virtuosa. Quando eu peço a Deus, me ajude a ser virtuosa, Deus vai me oportunizar os desafios que me farão construir as virtudes. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você queira exercer a virtude da paciência. Então, você não vai amanhecer paciente. Deus vai te oportunizar desafios onde você precisará treinar as suas emoções para gerar paciência, para construir a virtude da paciência. Então, dia após dia, nossas virtudes são construídas. É por isso que uma mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, ela é exaustivamente, isso significa diariamente, incansavelmente, construída, treinada, educada, ensinada. Ela não nasce de um dia para a noite, da noite para o dia. Por isso que nós, como mulheres, precisamos, desde cedo, nos permitir sermos matriculadas na escola das mulheres mais maduras. Obviamente, você talvez esteja pensando, Raquel, mas não dá para confiar em todas as mulheres. Mas o que você busca? Não dá para confiar em todas as religiões, mas o que você busca? Você com certeza vai encontrar mulheres piedosas, maduras, experientes, fiéis, que vão te auxiliar. E isso, Deus, se está escrito, é porque Deus deixou disponível para nós. E é um privilégio tê-las como nossa educadora. Não é orgulho nenhum, não é humilhação nenhuma receber uma orientação. É um prazer, agora é um orgulho muito grande você pensar, não sabe de nada, não é da minha geração. Mas elas são muito sábias e mesmo não sendo da nossa geração, temos muito que aprender com as experiências dela. Porque se não fosse assim, Deus não teria deixado escrito. Então, nós precisamos entender que a obediência a esses comandos pelas mulheres mais experientes pode revolucionar o nosso mundo. E essa é a causa de muitos males sociais no nosso tempo. Seguirmos nossa própria cabeça, não ouvirmos as pessoas que têm mais experiência. Certa vez, Abraham Lincoln disse, as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ou seja, as mães têm em suas mãos a oportunidade de criar filhos que tenham maturidade espiritual, emocional, que tenha saúde, sabedoria para fazer coisas grandiosas neste mundo. E talvez você pense, eu não sei falar, eu não sei palestrar, eu não sei fazer um estudo bíblico, mas você sabe aconselhar, talvez você soube educar, talvez você saiba orar, clamar. Você sabe, alguma virtude você desenvolve para que essas pessoas, através da sua sabedoria, transbordem a luz de Cristo nesse mundo. Você sabia que o feminismo ele começou com pequenas reuniões nos lares? E você sabia, e a gente hoje vê a proporção que isso causou? E você sabia que pequenas reuniões nos nossos lares transformam o mundo de forma positiva? As reuniões estão acontecendo no seu lar? É uma pergunta para a gente refletir. Então, dentro do versículo 3 e 4, versículo 4 e 5, nós já analisamos o versículo 3, vamos analisar agora o versículo 4 e 5. Nós aprendemos alguns comandos que são poderosos para as mulheres mais
Jovens, o primeiro, no versículo 4, diz que elas devem aprender a ser prudentes. É interessante o que esses versículos falam, que essas mulheres devem aprender. E talvez você tenha se perguntado, por que eu tenho que aprender a ser uma boa dona de casa? Eu já sou uma boa dona de casa. Por que eu tenho que aprender a ser gentil? Eu já sou gentil. Mas sabe, a nossa vida é de aprendizado diário. Enquanto vivermos, estaremos aprendendo. Se eu fecho a porta para o aprendizado, eu estou afagando o meu ego. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre orgulho e humildade. E Deus é bem claro quando Ele diz que nenhum orgulhoso entrará no reino dos céus. E tudo que nós precisamos é sermos pessoas humildes. Então, sim, nós precisamos aprender, mesmo talvez a gente ache que a gente é boa nisso ou naquilo outro. Talvez um conselho, se nós permitirmos, seja muito melhor do que tudo aquilo que você imaginou que você sabe, sabia? Então vamos lá. Ela deve aprender a ser prudente. Então o primeiro desejo de Deus é que a mulher cristã, ela seja sábia, prudente, que tenha mente sã, livre de conteúdos da internet, digamos assim, né? Que seja discreta, que tenha discernimento e que tenha autocontrole. Então, o primeiro elemento, então, na educação da mulher cristã, vamos falar educação porque é um aprendizado, é ser sábia ou prudente e ter disposição humilde para aprender, porque sem isso você não vai aprender. Então, a palavra de Deus começa exatamente nessa questão nuclear. E se não começasse pela sabedoria, pela prudência, e começasse com qualquer outro elemento, começaria o ensino de maneira errada, então não teria resultado algum. O resto de que Paulo vai abordar, tudo isso depende da humildade em querer aprender. Então, essa sábia prudência, ela se opõe à imprudência, ao egoísmo entusiástico, aos sentimentos impulsivos, desregrados, comum a uma geração da juventude, de mulheres jovens do século de hoje, né? Do século atual, da modernidade. É por isso que nós temos que ter disposição em aprender. O segundo comando que a gente aprende aqui é que nós devemos aprender a amar os maridos. Então, o mandamento ordena que as mulheres amem os seus maridos. E esse amor, ele é expresso aqui de várias formas. Fazendo uma pesquisa, essa palavra amarem, ela tem vários significados do grego. E eu vou trazer rapidamente alguns deles. O primeiro é que deve amar o marido, né? Então, traz o real significado do texto, né? Da frase, amar o marido. E esse amor entre os cônjuges, ele é um mandamento, ele não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. Não é também simplesmente um simples sentimento. É um amor aprendido, cultivado, desejado. Muitos casamentos acabam depois dos filhos, onde há uma inversão de ordem aqui, onde você dá prioridade, muitas famílias, depois dos filhos, dão prioridade aos filhos. Esquecem do relacionamento, quando esse deve vir primeiro. O amor da esposa pelo marido, ela é expresso no amor como que Cristo tem, que a igreja tem por Jesus. É a forma como o marido, é a forma como o marido, como Cristo a ama, a igreja, né, é a forma como ela ama o marido também. O segundo significado dessa palavra do grego é que ela deve também ter uma amizade com esse marido, confiança, um amor voluntário, abnegado, que não exija nada em troca. Um terceiro significado dessa palavra, ela também deve desejar o seu marido. E sabe o que é mais interessante aqui? É que aqui a gente entra num ponto nevrálgico do relacionamento,
que é a vida de intimidade do casal. Isso é uma dádiva exclusivamente dada por Deus para o crescimento dos cônjuges, do casal. E olha que interessante, o movimento feminista, ele vem trazendo isso de forma invertida. Ele coloca conceitos no relacionamento para a relação íntima, ele coloca conceitos divergentes para que destrua essa intimidade. Então, existe aí a autorrealização, a pornografia, existe ideias, valores quebrados, ideias que contrapõem a palavra de Deus, fazendo com que o casal não desfrute da bênção que o Senhor concedeu, que é a vida de intimidade. Um outro significado que vem desse termo amarem é que as mulheres também devem aprender a amar os seus filhos. Ora, dizem que nasce um filho, nasce uma mãe, que o amor de mãe é singular e tal, mas como assim eu tenho que aprender a amar? Existe uma história que diz assim que uma mãe e um filho leu um livro chamado Peregrino, que talvez vocês conheçam, e o menino perguntou à sua mãe: mãe, qual o personagem que você mais gostou do livro? E ela falou assim: eu gostei do cristão, é claro, porque ele é o herói da história. E o menino disse: eu gostei mais da Cristiana, porque quando o cristão partiu em sua peregrinação para a cidade celestial, ele foi sozinho, mas quando Cristiana começou a sua caminhada, ela levou consigo as suas crianças. Então, olha que coisa interessante. A cultura satânica do feminismo influenciou as mulheres cristãs a não quererem ter filhos. A ideia é que os filhos impedem a sua autorrealização, impedem o seu crescimento. Então, o feminismo ele produziu uma mentalidade em muitas mulheres onde os estudos acadêmicos, o sucesso profissional são prioridade e não ter filhos. Então, considerando esse mandamento que ordena amar os filhos, podemos perguntar: não é natural uma mãe amar o seu filho? Esse amor é natural mesmo? Onde está a necessidade de ser ensinado? Percebe onde está a necessidade de ser ensinado? Porque o inimigo, ele não vem brincando de ser um inimigo nosso. Ele vem mostrando vantagens. Olha, se você tiver um filho, você não vai realizar teu sonho. E ele coloca sonhos, ele coloca objetivos. Não estou dizendo aqui que você não deve buscar a sua vida profissional. Muito pelo contrário. Você deve sim buscar a sua vida profissional. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas é colocar tudo que é prioridade na ordem de prioridade. E também a gente vai encontrar outros aprendizados a serem neste versículo, né? No versículo 5 agora, a gente vai encontrar o que Paulo diz assim, que aprendam a serem moderadas. Moderadas, eu penso que o ser moderado é o ter autocontrole. Mas, Raquel, como que a gente vai ter autocontrole aqui nesse estresse, essa vida que é tão complicada? O autocontrole, ela é uma virtude a ser treinada, a ser construída, a ser educada, a ser modelada, assim como todas as outras. Então, o autocontrole ela depende de uma emoção saudável, de uma emoção sadia. Por isso você precisa conhecer as suas emoções. A moderação produz satisfação e evita a busca do prazer, da beleza, do culto ao corpo. Tem outra coisa que a gente pode falar na questão do autocontrole, que é a intemperança. A intemperança te tira do autocontrole em outras esferas. Então, se você não consegue se controlar na sua alimentação, dificilmente você vai conseguir controlar as finanças, as suas emoções, a sua irritabilidade, a sua impaciência, dificilmente.
A moderação, ela evita o pecado do consumismo, o uso indevido de dinheiro, a ostentação. Ela produz. Agora vamos ver o que ela produz. Ela produz modéstia, ajudando as mulheres a representarem o caráter de Cristo através do seu modo de ser, através do seu falar, do se comportar, das suas atitudes, da sua fala, daquilo que veste. E ela vai influenciar a forma como essa mulher também trata o seu marido, os seus filhos, as pessoas que estão ao redor. Agora, uma mulher escandalosa, uma mulher barraqueira, uma mulher que grita, que gosta de confusão, que trata com insulto o seu marido, é algo que desonra muito a Deus. Ainda no versículo 5, nós aprendemos que elas devem ser honestas. Ah, Raquel, eu sou honesta. Eu não duvido que você não seja honesta. Mas a honestidade, ela vai muito além do pagar as suas contas, do devolver a Deus a parte que lhe pertence, dos recursos que você ganha. A honestidade, ela vai muito além disso. Ela também está intrínseca no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, no relacionamento com os irmãos da igreja. Nós devemos sempre ter um movimento de fidelidade dentro do nosso círculo relacional. Ninguém será um grande homem e nunca fará algo realmente importante se não tiver por trás uma grande esposa. A grandeza de um homem é a grandeza da sua esposa. Então, a fidelidade é super importante. O texto ainda fala sobre as mulheres aprenderem a ser boas donas de casa. Trabalhadoras em casa, ou trabalho doméstico, como algumas pessoas podem dizer. Esse é um tema super controverso, que eu disse que a gente ia mencionar mais para frente, na cultura feminista de hoje, porque o mandamento ordena que as mulheres trabalhem em casa, mas ele ordena que as mulheres fiquem em casa? Não. A palavra de Deus, ela não pode ser blasfemada. Então, a gente tem vários exemplos na Bíblia de mulheres que, como Lídia, era vendedora de púrpura, era comerciante, era uma mulher que tinha a sua família, mas ela também tinha um comércio. Priscila, esposa de Áquila, ela tinha o ofício de fazer tendas, construir. Então, a questão é a prioridade que Deus estabeleceu, que sendo o lar, tem ficado em segundo plano. Então, é aí que nós precisamos entender. Deus é um Deus justo, é um Deus de equilíbrio. Ele não quer que você pende nem para um lado, nem para o outro, mas que você dê prioridade ao que realmente é prioridade. Existem mulheres que deixam o seu lado profissional quando se tornam mães. E que maravilhoso, que lindo. Existem outras que dão prioridade à maternidade de forma diferente, mas continuam no seu trabalho. Já existem aquelas que não dão prioridade à maternidade, mesmo sendo mães, para dedicar exclusivamente ao seu objetivo profissional. E é aí que entra o que a palavra de Deus diz, que as mulheres precisam desenvolver o seu papel com sabedoria, porque assim elas transformarão a sua vida, a de sua família e das pessoas que estão ao seu redor. Serão uma luz neste mundo. Existem algumas pesquisas que falam que daqui a 10 anos, hoje mais de 50% do mercado de trabalho são composto por mulheres, é ocupado por mulheres. E tem uma pesquisa que fala que daqui a 10 anos, 95% das oportunidades de mercado de trabalho serão compostas por mulheres. Onde ficarão os sacerdotes deste lar? Então, o movimento feminista, ele está fazendo um movimento inverso. Ele está tirando a mulher do lar, tirando o homem do mercado de trabalho e invertendo os papéis que Deus deu, do homem ser o provedor. E esse homem, já não sendo um provedor, você fracassa esse homem. Então,
uma das grandes responsabilidades do fracasso do sacerdote do lar é a mulher. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que uma das grandes possibilidades disso acontecer é essa mulher que talvez, mesmo sendo cristã e não concordando com essa ideologia, esteja enveredando por esse caminho sem nem perceber, sem reflexão. Então, vamos lá, a mulher de Provérbios 31 não é uma mulher que simplesmente ficava em casa o dia todo, mas o lar era a sua esfera. Ela era uma mulher empreendedora, mas ela usava o seu tempo com discernimento. Ela saiu de casa quando precisou comprar um campo. Ela saiu de casa para preparar esse campo. Ela saiu de casa e foi longe para encontrar coisas que ajudariam a sua família. Essa mulher fez o que precisava fazer, mas o foco de tudo isso era o seu lar. E foi aí que ela derramou a sua vida, levantou-se cedo e foi dormir tarde por causa da sua casa. Ela deve ser a guardiã da casa. Essa é a esfera de sua responsabilidade. Esse é o local de trabalho dela. É onde ela deve derramar a sua vida. É no lar que ela causa um impacto no mundo e não trabalhando fora. Então, uma mulher, ela não afeta o mundo pegando a sua bolsa e saindo de casa e chegando tarde à noite. Ela afeta o mundo, ela impacta o mundo quando ela inverte o padrão de hoje, quando ela compreende a vontade de Deus. E se você acha que isso é uma bobagem, que isso só atrapalha, essa orientação de Deus só atrapalha o seu progresso, eu vou dizer uma coisa. Vivian Gornick era uma mulher que foi uma das que criou a agenda do movimento feminista. Ela disse assim, ser dona de casa é uma profissão ilegítima. E hoje é exatamente isso que a gente tem visto. Esse é o objetivo. A escolha de servir e ser protegida e ser planejada para se tornar uma família criadora é uma escolha que não deveria ser. Ela diz, o coração do feminismo radical é mudar isso, essa autora diz. Então, nós precisamos entender que para essa ideologia de hoje, por que eu estou falando disso? É porque a ideologia que está presente hoje nas escolas, que estão ensinando os meus filhos, que estão ensinando os teus filhos, as tuas meninas, os teus meninos, que estão nas mídias sociais ensinando você, te aculturando, te formando os teus pensamentos, sem você nem perceber. E Satanás, ele se preocupa em desacreditar a Bíblia. Esse é o grande objetivo dele. Esse é o nível do seu ataque. Ele quer que nós nos tornemos vítimas das suas mentiras. O lar é onde uma mulher fornece expressões de amor para o marido e os filhos. É onde ela lidera, guia, ensina, eleva a geração divina. O lar é onde ela é protegida e protegida de outros homens e relacionamentos abusivos, potencialmente iníquos e tudo mais. É no lar que ela é protegida. O versículo 5, ele continua nos ensinando. Para finalizar, nós aprendemos que as mulheres devem aprender a ser sujeitas. A submissão não é uma coisa que subitamente é encarada pelas mulheres, de um modo geral, como uma coisa muito bonitinha, né? Mas isso tudo é orgulho. Orgulho e má interpretação da palavra e má interpretação do que Deus quer. Talvez não saibamos quem nós somos e por isso que a gente tem tanta... por isso que a gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Mas vamos confrontar os nossos pensamentos egoístas e vamos pensar no que Deus quer para nós, que são planos bons, planos de paz, planos de nos levar a lugares que nem imaginamos. Então, precisamos aprender a ser sujeitas ao seu marido, a estar junto, a compartilhar, a sermos prudentes, sábias, inteligentes,
A submissão ela deve ser aprendida também, ela deve ser construída para que haja respeito e confiança no lar. Os papéis precisam ser claros no contexto familiar, porque isso visa a funcionalidade e a segurança. Então, nós devemos fazer o possível para manter a confiança e o carinho e a harmonia dentro do nosso lar. Nós queremos pensar e entender que tudo isso que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós não foi para nos crucificar, não foi para dizermos que estamos num buraco sem fundo. Ai, agora eu não sei como consertar, não sei como voltar, já era. Não, é para que nós saibamos, entendamos que Deus tem um propósito na nossa vida, que homens e mulheres têm papéis diferentes para desempenhar na sociedade e que eu e você podemos ser mulheres que transformarão este mundo através da nossa influência cristã dentro do nosso lar, no nosso relacionamento, na nossa igreja. Eu quero concluir lendo uma declaração de John MacArthur, quando ele expôs esse texto. Ele disse assim, não podemos imaginar, ele fala sobre ele e a sua esposa, não podemos nos imaginar em ele usa a expressão seminário de casamento, é como se fosse um encontro de casais, sabe, para aprender sobre relacionamento. E as pessoas perguntavam, por que você fala isso? E ele dizia, a razão é simples, nós dois fomos criados em famílias onde o padrão bíblico foi modelado. Ele dizia assim, eu vou lhe dizer uma coisa que vai chocar vocês. Eu nunca na minha vida vi meu pai e minha mãe discutirem. É difícil começar uma briga comigo, porque eu nunca vi isso. Nunca vi isso na minha família. E a esposa dele também tinha uma criação completamente semelhante. E ela disse assim, eu já vi um modelo de compromisso um com o outro. Eu assisti meus pais criarem filhos. Minha esposa assistiu seus pais a criarem filhos. Ninguém precisa me dar um livro sobre como fazer isso. Está embutido. Então, veja, se formos esse tipo de mulher na nossa casa, imagina o que a gente pode fazer com os nossos filhos, com as nossas crianças. É por isso que nós temos que ensinar tudo aquilo que a gente tem aprendido com sabedoria aos nossos filhos e a buscar crescer em conhecimento, em virtude, edificando a nossa casa, que é a nossa mente, o nosso coração, nos caminhos do Senhor. Porque a mulher cristã ela tem um papel transformador na sociedade. E essa mulher pode ser eu e também pode ser você. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.